Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Comunicare. Podcast sobre saúde, performance e empreendedorismo na área da saúde. É isso aí, eu sou o Thiago Serafim. Eu sou Sara Lemco. E o que a gente vai falar hoje? Falaremos como planejar 2026 a longo prazo. É isso aí. Bom, na verdade, introduzindo um pouquinho, acho que o assunto, esse é um projeto, já que a gente vai falar de planejamento, esse é um projeto que a gente tinha já lá no final de 2024, onde em 2025 a gente não conseguiu implementar, de criar um podcast da Omnicare. Exato. Não saiu do papel, literalmente. Escrevi ali roteiros, temas, mas não saiu do papel. Mas, de fato, às vezes a gente não consegue colocar em prática algumas coisas, mas agora em 2026, vai. Tudo questão de prioridade. É isso aí. E o podcast Omnicare, a gente vai ter alguns modelos diferentes. A gente vai ter esse aqui, onde eu e a Sara vai estar falando um pouquinho mais, uma conversa mais aberta, descontraída, mais leve sobre alguns temas, principalmente sobre os temas mais ligados à gestão, empreendedorismo, mas não deixando de lado nunca a parte de saúde. Nós teremos algumas pílulas de podcasts mais curtos, via áudio, também no canal, e aí mais focados, de fato, em saúde e em performance. E hoje a ideia é falar de planejamento. E aí, o que a gente tem sobre esse tema? Final de 2025, acho que todo ano, na verdade, basicamente, chegando nesse período entre dezembro, janeiro, ali, novembro, dezembro, janeiro, a gente começa umas reflexões, de como será o próximo ano, e é algo que nós conseguimos entender mais pelos pacientes, assim, muito desespero, muito entendimento de que um ano vai acabar e o outro ano vai começar e as coisas vão mudar muito abruptamente, mas pensar que a consistência vem a longo prazo, Então, acho que aqui a gente está realmente para conversar sobre o longo prazo, não deixa de ser 2026, mas pensar que essa transição de ano vem para dar continuidade no que você estava fazendo em 2025, fazer algumas mudanças, alterações para 2026 e pensar estrategicamente a longo prazo. Eu acho que a gente valoriza muito esse negócio do ano, Parece que toda virada de ano, todo recomeço de ano, tudo vai mudar, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas a verdade é que é simplesmente a mudança de um mês para o outro. Exatamente. E aí as pessoas superestimam muito esse ano, parece que vai sair do 0 ao milhão, vai sair do 0 à performance total em 365 dias. Mas não acontece isso, Na verdade, a gente precisa olhar para um prazo um pouco maior, Esse ano ele é só um bloco, uma caixa dos próximos 5, 10 anos daquilo que a gente quer construir. E é muito parecido, assim, trazendo para... juntando aqui um pouco, parte financeira, de negócios, e trazendo junto com a parte de performance do esporte, é muito parecido com o atleta. O atleta não é construído em um ano, O atleta ele é construído com lastro, Um treinamento, maturidade, com uma base. Então, se é um indivíduo que tem uma base boa de treinamento, claro que cada ano que ele vai progredindo vai ficando mais próximo dos seus objetivos. Um campeão olímpico ele não é construído em apenas 4 anos, por incrível que pareça. Um ciclo olímpico ele dura muito mais do que isso, Se a gente pegar o atleta desde a infância. Então, se a gente tem um negócio em si, esse negócio às vezes precisa de tempo, de maturação, e um ano é só mais um bloco, uma caixinha para ser construído. Tudo aquilo que é construído às vezes muito rápido tende a não ser algo muito duradouro também. Claro que tem exceções, Vocês podem estar aí olhando, ouvindo a gente falando, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas as exceções não são a regra do jogo, A regra do jogo é construção ali de longo prazo. Então trazer essa reflexão de como que você se vê daqui 5 anos, ela é importante nesse sentido, porque vai ser só uma construção e as minhas metas, elas vão ser parte desse ciclo. Então, ok, se daqui 5 anos eu me enxergo do ponto de vista pessoal dessa forma, lá com filho, com outras questões, o que eu vou fazer
para que eu consiga daqui 5 anos estar dessa forma. Ou se não quero ter filhos viajando, tendo uma estabilidade financeira, digamos assim, que a gente também nunca vai ter uma estabilidade, né? A gente está sempre em um desequilíbrio, mas entender que a gente quer estar com X, né, reais na conta, viajando o mundo inteiro, fazendo o que você quer fazer, né, de metas. Então isso é importante traçar. Mas como o Thiago estava só buscar um pouquinho ali atrás, acho que na verdade nós temos marcos. É importante ter marcos, né? Acho que 2025 vai para 2026 é um marco. Como também nós temos marcos de aniversário, né? Então a gente tem o dia do aniversário, o dia que nós nascemos, mas não quer dizer que ali vai mudar completamente a vida de uma idade para outra, né? E é importante isso que o Thiago estava falando, de começar a ter maturidade, crescer, e isso tudo leva tempo, leva construção. E a construção, ela não vem de um dia para a noite, né? Então é isso que a gente vem abordar aí em todos os aspectos, né? De financeiro, de gestão, de saúde também. A saúde, ela não é construída, né? De um dia para a noite. Então é basicamente isso que a gente vai conversar. A gente já está conversando, já tá, né? Já tá mais um tempo, né? Mas digo assim, basicamente são esses pontos, acho que bem chaves, né? Bem importantes da gente. E do ponto de vista profissional, acho que é importante a gente entender em que fase que a gente está. Então, se eu sou um recém-formado, ou se eu estou no final da minha graduação, por exemplo, bom, onde é que eu quero estar daqui 5 anos? O que eu vou fazer nesse ano de 2026 para que chegue mais perto do objetivo em 2030? Então, vamos lá, se eu sou um recém-formado, quero fazer uma pós-graduação, quero fazer um mestrado, quero ter uma experiência em algum internacional, em algum clube, alguma coisa do tipo, o que eu vou fazer para construir isso nesse período? E claro, né, a construção de carreira, ela precisa ser olhada para um longo prazo, mas ela também às vezes, adaptável, né? E as experiências que você vai tendo durante alguns anos, elas vão te moldando, levando para outras fases. Onde é que você se formou em 22, né? 22/1. 22. De 22 a 27, o que você imaginava onde você estaria? Isso é interessante a gente pensar. Já tinha comigo uma pretensão de ser empresária ou de ter o próprio negócio, isso já vinha comigo desde a faculdade, assim. Mas não me via ainda montando ou estar com um negócio fluindo, né, como nós estamos hoje. Então, me via trabalhando numa clínica de algum profissional que eu admirava, enfim, que eu admiro, me via participando bastante de provas, assim, como Ironman, como outras provas, eventos esportivos, né? E introduzindo um pouco mais essa via mais esportiva, né? Essa área. Acho que com pós-graduação, também me via já na pós-graduação em osteopatia, que é a que eu finalizei faz um pouco mais de um mês. Então, algo que acho que a parte empreendedora eu não me via completamente. Mas acho que essa questão, né? A visão que você tem, às vezes não é de 1 ano, 2 anos que você vai conseguir estar nessa realidade. Mas você implementar essa visão. Qual que é a sua visão real ali na faculdade? Você quer trabalhar para alguém ou você tem já essa visão empreendedora? Já é muito importante identificar esses pontos, porque isso vai te levar lá para frente, né? Em relação ao que você vai escolher, onde você vai estar. Mas basicamente era isso, não me via empreendendo. Sim. Naquele momento. Essas são visões que a gente vai moldando o nosso caminho, né? Isso é interessante a gente ter. Quando me formei, eu tinha uma ideia de seguir 100% carreira acadêmica, mas fui indo para outros meios, outras áreas, e mantendo em paralelo o ambiente acadêmico. Se eu ficar 100% no ambiente acadêmico, provavelmente já teria terminado meu doutorado, né? Mas são coisas que a vida vai tomando, a gente vai tomando algumas decisões e a gente vai conhecendo outras áreas nas quais a gente
vai gostando às vezes um pouco mais do que simplesmente aquele ambiente. Por isso que sair às vezes de um ambiente é legal para a gente furar bolhas, né? Entender como funcionam alguns meios e algumas outras áreas. É importante ter experiências. Acho que esse é o mais válido, né? Você ter experiências para que você também decida o que você não quer. Acho que isso é bem importante. Sim. Mas vamos lá, o que é importante na nossa área pensar em 2026? Outro dia a gente fez alguns dias atrás, né, uma reunião com a Janete, que é a nossa secretária, sobre alguns indicadores e eu acho que esses são os principais norteadores para o ano, né? O que a gente nem imagina que a gente precisa pensar saindo da faculdade. Basicamente isso. Indicadores, aí depende sua visão, né? Se você está com uma visão empreendedora, uma visão de estar em alguma clínica, mas pensando no geral, né? Em relação, acho que a atendimentos, número de atendimentos, basicamente. Faltas, acho que é bem importante a gente conseguir ter um controle um pouco maior disso. E aí vem relacionado ali atendimentos e faturamentos para que a gente consiga identificar, que é muito importante a precificação. Né? Sim. Depende um pouco, até você comentou, do ambiente de trabalho, né? Se você trabalha em um local como um colaborador, se você é funcionário de alguém, os modelos de contratação, eles na nossa área são muito focados na performance em si, né? Na performance, quando eu falo, é naquela hora trabalhada, né? Então, o valor da hora, né? Então, os pagadores geralmente pagam uma porcentagem daquela hora e a partir disso você tem o seu recebimento, né? Então, pensar em... É claro que depende muito do modelo de negócio onde você está implementado. Se você trabalha 8 horas por dia, você vai ter um limite de horas que você vai trabalhar e limite de pacientes que você vai atender. Se você é um autônomo que tem uma liberdade maior de horas, você consegue definir um pouco mais quantas horas você vai trabalhar, quais horários, e isso se encaixa um pouco mais para você. Você não está em um modelo, um ambiente tão fechado, né? Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, 5 vezes na semana, você tem 40 horas na semana para trabalhar. Você tem as 40 horas cheias de atendimentos, né? Você tem 40 atendimentos na semana, que em 2 semanas dá 80, que em 4 dá 160. Cara, uma agenda bem legal, porque aí você consegue ter uma ideia de precificação, quanto que você quer receber, ou, né, se você tem ali a sua liberdade, qual porcentagem você quer receber daquele valor, né? Então, se você recebe R$60 de R$200 daquela sessão, se você trabalha para uma outra pessoa, você vai ter ali mais ou menos um norte de quanto que você vai receber no mês, né? E aí existem os modelos, o seu faturamento em si, ele é importante que você se veja de fato, mesmo que você seja um autônomo que trabalhe de forma colaboradora em outro ambiente, para outro profissional, para uma clínica, para outra pessoa, você se enxergue como uma empresa, né? Que aquilo não é o seu salário, aquilo é o seu faturamento. Se você tem um CNPJ, você está faturando, aquilo não é o salário, né? Exatamente. Entender que, na verdade, nós profissionais da área da saúde, nós somos empresários, de certa forma, né? Se a gente for pensar brutalmente, pensar que nós somos profissionais autônomos. Então, nós precisamos entender a nossa própria empresa. E nós somos a própria empresa, já começando daí. E aí, claro que a gente entende que a gente consegue, quando trabalha para terceirizados, para outras empresas, outras clínicas, você consegue fazer o PJ, né? Conseguir separar um pouco melhor, isso é importante. Quando você mistura muito, aí as coisas começam a sair do controle. Sim, isso. Até porque, né, como a gente está falando, como é que você se vê daqui 5 anos? Exatamente. 10 anos. Se você tem 30 anos, daqui 10 anos você vai ter 40. Você vai conseguir performar da mesma forma que você performa agora, você vai conseguir atender 8, 10 pacientes por dia. Então, se enxergar como uma empresa, vai fazer você ter um caixa, montar um fluxo de caixa, começar a elaborar projetos e coisas em paralelo para que você consiga diminuir as suas horas de trabalho operacional de fato e aí depois ter uma vida mais tranquila, né? Porque aí é uma crítica que a gente faz. O nosso podcast ele é para isso, né? Para a gente refletir e pensar.
é uma crítica que a gente faz para os nossos modelos de negócio mesmo. Eles promovem pouco os profissionais colaboradores, porque é a única forma que eles recebem através de fato, do seu trabalho, ok? Da sua hora atendida. Então esse cara ele precisa trabalhar muito para receber muito. Não tem nenhum outro modelo, alguns tem modelo de partnership, né, de dar uma fatia ali de faturamento ou de lucro, que é uma via mais interessante. Isso nos modelos médicos é mais comum, nos advogados também, mas na nossa área não muito ainda. Cabe aqui uma reflexão sobre o assunto, né? Porque você não tem muito como crescer em uma empresa de outra pessoa que tem um número faturado, um número limitado ou um ambiente limitado de fato, né? Claro que se essa clínica que você trabalha ou vai trabalhar, ela começa a se expandir, abrir outras unidades, outros ambientes, talvez você migre para um cargo de coordenador, de diretor. Na verdade, também nessas empresas que abrem, que expandem, que têm filiais, enfim, eles também têm várias vertentes, né? Então, tem a área do mais parte científica, com testes, então você consegue também migrar, como o Thiago falou, coordenador, migra de áreas. Acho que isso realmente expande, mas não é o mais comum Não, que a é gente exceção, tem. né? São exceções, né? Então, na maioria das vezes, você não vai ter muito um plano de carreira na nossa área. Isso é a minha crítica sobre vários ambientes, não tem um plano de carreira. E aí, lembrando que nós não estamos aqui puxando a sardinha para o lado do empreender, porque para empreender nós temos muitos desafios todos os dias. Então, às vezes, você também não se encaixa nesse perfil. Está tudo bem, né? Porque tem ramos para que você consiga trabalhar e se desenvolver. Mas é algo para que a gente consiga refletir e até ser, de certa forma, uma crítica para que a gente consiga evoluir nesses projetos e planos de carreira, né, dentro da fisioterapia. Total. Eu trabalhei numa clínica onde eu trabalhei em alguns ambientes, né? E aí eu sempre fui muito crítico, né, sobre alguns ambientes e até um pouco sobre o modelo de negócio. Mas eu sempre refletia, ok, quando eu tiver a minha, eu vou fazer diferente. Claro, eu criticava o que eu achava que não cabia muito para aquele ambiente. Algumas vezes falava, né, quando cabia, quando tinha abertura. E algumas vezes fui ouvido, o que é interessante, isso engaja também o profissional. Mas também trabalhei em ambientes legais em alguns outros sentidos. Então, a gente agrega, a gente abraça aquilo que é positivo dos ambientes que a gente trabalhou e a gente tenta descartar ou evitar aquilo que a gente acha que não cabe muito. Mas a gente fugiu um pouco, né? E aí, KPIs, né? Key Performance, KPIs, como diriam os Faria Limers, né? Mas, na verdade, até antes da gente voltar para os indicadores, é entender que o que a gente está conversando aqui, especialmente agora na estreia do podcast, é para que vocês entendam que após essa estreia, após esse episódio, nós teremos outros com mais, pode-se dizer, mais específicos, mais detalhados, né? Sobre tudo isso que a gente já conversou aqui. Então aqui é mais um panorama geral. Piloto, né? É o episódio piloto. E a gente está pegando esse fim de ano, hoje é dia, vou falar o dia aqui, hoje é dia 21 de dezembro. A gente está pegando fim de ano, porque a gente está planejando as coisas para vir aqui, trocar uma ideia, conversar. Já está fresco. E para lançar esse assunto aí para vocês. Espero que vocês gostem. Então, retornamos ao indicadores. Isso. KPIs, né? Como diriam os Faria Limers, Key Performance Indicator, né? Ou os indicadores, né? É importante a gente ter essa ideia de indicadores, né? Quais são os principais indicadores, os itens chaves para a gente acompanhar na nossa carreira? Acho que o número de atendimentos ele é importante, como a Sara falou. Não dá para tirar faturamento, né? Ou quanto que você ganha de salário, né? Isso é fato. E aí vamos separar, né? Faturamento é o valor que você vende no dia, né? E aí, basicamente, o seu salário pro labore, enfim, o quanto você retira daí separa de... Isso. Aí vai ter ideia do lucro, né? Exatamente. Faturamento é uma coisa, a gente estava brincando ainda, né? Se eu quiser aumentar o meu ego, a gente traz o valor de faturamento aqui, ó. Aumentando. Mas aí o lucro, qual que é? O lucro é que é a verdade do negócio, né?
Se o meu faturamento aumenta, mas o custo fixo, o custo variável total para manter esse meu faturamento alto está aumentando, não diria na mesma proporção, porque ainda assim valeria a pena, mas está aumentando mais do que proporcionalmente o meu faturamento, talvez eu precise rever um pouco esse modelo de negócio e ajustar. E aí você comentou dos gastos. Aí entra gastos variáveis e gastos fixos, né? Então, que você tem que separar, porque senão você começa também a ter confusões. E aí começa a entrar da parte do lucro, que aí você consegue entender que quando começa a aumentar o faturamento, consequentemente, aumentam alguns gastos, né? Algumas coisas ali mensais que podem aumentar. Às vezes precisa aumentar o custo para aumentar o faturamento. E aí a gente precisa olhar para uma outra variável que é o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Se eu gasto em alguma coisa, eu alugo uma outra sala, eu estou tendo um retorno sobre esse meu investimento a mais, então ok, é válido, né? Olhar para o ROI ele é extremamente válido nesse sentido. Acho que alguns indicadores a mais a gente pode pensar e aí para as áreas, né? É interessante a gente dividir ou um negócio ou o próprio modelo de profissional autônomo em algumas áreas. Ok, a gente está olhando para o número de atendimentos, é parte bem operacional. A gente está olhando para faturamento, né? Que é uma área mais financeira. Para o modelo de marketing, a gente pode olhar para o marketing, por exemplo. O que eu vou fazer de diferente no marketing do ano que vem? Quantas postagens você vai realizar? Exatamente. Quantas postagens eu vou fazer por semana, por mês? O que eu vou fazer na minha rede social de diferente? Vou abrir um canal? Vou abrir um podcast diferente? Então, são coisas que a gente precisa observar também pelas sub-áreas ou do negócio ou do seu PJ, do seu CPF, né? Parceiros também é importante. Que você tenha contatos com médicos, com fisioterapeutas, colegas de outras áreas que complementem essas áreas, ou até reuniões, né? Fazer reunião. Nutricionista, psicólogo, profissionais que venham agregar ao seu trabalho. E isso fazer reunião, estar em evento. Isso, eventos, networking, né? Estar em evento. Então são indicadores que a gente precisa ter, e aí vai depender muito do seu modelo de negócio, do seu modelo de trabalho, se você não é alguém da área, para poder ter mais específico esses indicadores. Se você é alguém da área acadêmica, quantos artigos você quer publicar no ano? Quantos eventos científicos você vai participar? Né? Quantos artigos por semana você vai ler? São indicadores que eu também tenho na minha planilha, visto que eu sou um cara híbrido, né? Meio acadêmico, meio profissional de clínica mesmo, né? Profissional clínico. Se a gente for pensar em comercial, a gente não se vê como uma venda, né? O nosso serviço não é visto da área da saúde como uma venda, mas nós vendemos. Então, se a gente for pensar, a gente precisa, seja o modelo mais tradicional que a gente estava falando, ou o modelo empresarial, que uma empresa clínica, enfim, mas você precisa ver, né, mais essa área, assim, dar mais atenção para essa área. Acho que daí trazer metas assim, você vai X vendas por mês, vendas do seu serviço, né? Basicamente ali quantos além do atendimento, mas recover, quais são os seus serviços? Antes disso até. Quais são os seus serviços? O que você presta? Acho que isso daí já inclui ali junto do... Isso é algo, né? Mesmo quando não tinha clínica, eu observava um pouco isso, né? Quantos atendimentos eu quero fazer por mês, ou eu preciso fazer por mês, para que de fato vale a pena eu continuar nesse ambiente, ou quantos eu preciso fazer para que eu me sinta bem também, né, nesse ambiente. Eu posso trazer um caso aqui. Eu trabalhava em um clube de futebol e aí eu voltei para Florianópolis em um período para ao convite de uma clínica que eu estagiava para uma outra unidade que ia abrir. E aí fiz as contas, e era justamente ali, acho que final de outubro, início de novembro, que isso aconteceu. Então comecei a projetar, ok, até o final do ano não vai ter muita coisa diferente, provavelmente não vai ter muito faturamento. E aí eu comecei a usar esse período para estudar muito as coisas ligadas a marketing, a empreendedorismo, porque ia ser algo completamente diferente para mim.
eu ia ser o principal responsável por aquela unidade e também, do ponto de vista operacional, era só eu, era tudo eu. Secretário, o recepcionista, o fisioterapeuta, que lidava diretamente com o dono da sala, do espaço que a gente estava. O que por muito tempo, desculpa interromper, mas por muito tempo nós seremos. É normal. É natural a gente Não pegar não todos os é papéis. demérito nenhum, é Isso. normal. Então, naquele período, eu comecei a estudar e aí para projetar o ano seguinte, né? Eu comecei a observar, olha, eu preciso ter pelo menos isso aqui de pacientes em até 3 meses para que esse negócio valha a pena para mim. Então, se enxergar assim mesmo o meio ambiente que não é seu, é aquilo que chama de intraempreendedorismo, né? Que você ser o seu próprio empreendedor, mesmo em um ambiente que não é seu, para que você consiga se planejar. Porque lembrar que nós somos profissionais autônomos e a gente não depende da outra empresa que está ali, né? Mesmo que você está agregando junto, você é parceiro daquela empresa. Então ter isso claro é importante. Mas aí dentro dessas metas que a gente estava conversando, entra, tudo bem, vamos planejar as metas, mas como que a gente vai planejar essas metas de forma estratégica? Aí entra o SMART. Modelo SMART, né? É um modelo que cabe para qualquer meta que você vai estabelecer, né? Isso. Não só meta anual. Pessoal, profissional. Exatamente. SMART é um acrônimo, né? Específico. Então a gente pega as 5 letras ali. S, vem do inglês, né? Específico. M de mensurável. A de aplicável ou alcançável, isso. Que é a próxima, o R. O R de relevante, né? Precisa ser algo relevante. De importância, é algo importante, de fato. Eu não vou ficar fazendo meta de coisa que não importa. Vou fazer uma meta aqui de tirar lixo toda semana. Ok, é uma meta que ela é importante, mas não é algo que vai impactar. Eu preciso ter isso na agenda, mas não é uma meta. Eu preciso tirar mais lixo esse mês, porque eu não tirei 4 lixos no mês. Então, aí isso já entra em processos dentro da... Não é uma meta relevante do ponto de vista, né, de toda a operação. Né? E precisa ser... Mas que é importante, tá, gente? Foi só um exemplo aqui. Mas é um exemplo. Vocês entenderam. E o T de tempo, né? Precisa ter um tempo para isso. Ok, eu quero atender por mês 200 pacientes. 200, não 200 pacientes, mas 200 horas, né? Os pacientes se repetem. Mas você atende hoje 100. Então, nossa, você quer dobrar. Quanto tempo você vai atingir isso? Dificilmente vai ser de um mês para o outro. Então, precisa ter um tempo aí para elaborar essas metas. Né? Dá até para a gente fazer um exemplo aqui, né? Vamos pensar em número de atendimentos. Vamos lá, precisa ser específico. Número de atendimentos é específico. Atendimentos de fisioterapia. Isso, número de atendimentos, sessões de fisioterapia, né, de reabilitação. É específico. Mensurável, vou anotar quantos que eu preciso atender. Então, eu vou mensurar. Atender 10 pacientes por dia. Ok. Vou botar no mês isso. 200, né, vai dar mais ou menos ali. 200 pacientes no mês eu quero atender. E hoje você atende 100. Vamos pensar que a gente está terminando 2025, entrando em 2026. Você quer atender ao final de 2026, em algum período de 2026, 200 pacientes no mês. Qual que é? Específico, mensurável, atingível. É atingível? É realista? Precisa entender o seu ambiente se isso é realista. O que você vai fazer para trazer esses pacientes a mais? O que você vai fazer de diferente para trazer esses pacientes? Você só vai esperar? Se esperar não vem. Né? Precisa buscar estratégias dentro do SMART. Infelizmente. Pensar na agenda, na distribuição, pensar na energia que você vai depositar para conseguir receber esses pacientes e ir atrás desses pacientes. Captação, prospecção. Precisa captar esses pacientes. Na equipe, por exemplo, você tem como atender todos esses pacientes sozinho? Isso. Ou você tem alguém a mais para que consiga dar conta dessa quantidade? Próximo é o R, né? Relevante. É uma meta relevante? Eu acho que é, né? É uma meta que talvez a principal meta, o principal indicador, né, da nossa área é o número de atendimentos. E o tempo, né? Quanto tempo você vai atingir isso? Ou você espera atingir isso? 3, Se você falar, eu quero atender 200 pacientes, tá, mas até quando? Daqui 10 anos? Pode ser. Mas, né, uma meta que dá para você atingir às vezes um pouco menos. E aí vai depender muito da realidade. Em 6 meses eu quero atingir
dobrar o número de atendimentos que eu faço hoje. Colocar isso no seu smart é Você fundamental. pode, por exemplo, mas você tem que entender se isso é viável. Isso que eu acho que é o mais desafiador. Como vai fazer isso, né? A partir do momento que você tem uma meta, você precisa entender como que você vai fazer isso. Porque ter a meta acho que é um ponto mais simples, vamos dizer assim, da gente encontrar a meta. Agora, como que nós vamos colocar em prática aquela meta e se aquela meta vai ser viável para atingir naquele tempo? Mas acho que o mais desafiador seria isso. Não sei, da minha visão, né? Acho que seria isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Um panorama geral do que será esse podcast. Nós teremos ainda, como o Thiago falou inicialmente, as pílulas, doses, né? Mas ali nós colocaremos, estamos a definir, mas colocaremos em 15 dias, 15 dias, basicamente. A ideia é que a gente aqui, né, seja algo quinzenal. Isso. Nossas conversas quinzenais. Mais longas, conversas mais bate-papos. O outro programa mais curto. Nossas pílulas de sabedoria, elas sejam semanais. Tá bom? Então a gente vai se ver e ouvir bastante. Exatamente. Esses e os próximos anos. Espero que tenham gostado e qualquer tema que nós abordamos aqui, se puderem nos colocar aqui comentários e conseguirem nas redes sociais, nós estamos disponíveis em algumas redes sociais aqui. Fala, quero mais temas, mais abordagens, mais detalhes sobre esse tema. Acho que será bem interessante para que a gente consiga entender também o que vocês gostam. Isso. Nos sigam nas redes sociais, principalmente a Omnicare. A gente está lá no Instagram da Omnicare, então eu vou deixar aqui na descrição do episódio de algum local, a gente vai deixar. E é isso. A gente se vê no tem próximo... um canal no YouTube, eu fico nas redes sociais ainda no Instagram e com a Omni ali. Mas agora o YouTube dá para fazer collab, né? Exatamente. Então se estiver ouvindo ali pelo YouTube ou assistindo, dá para ir pelo YouTube. Esse é um programa que vai pular. Todas as redes sociais, todos os links estarão aqui. Isso. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.